As luzes fluorescentes no corredor do tribunal zumbiam como insetos moribundos, lançando um brilho amarelado e doentio sobre tudo o que tocavam. Encostei as costas na parede fria de concreto, tentando me tornar menor, invisível. Uma habilidade que aperfeiçoei durante os 3 anos em que fui casada com Marcus Webb. A pasta de papelão em minhas mãos tremia. Páginas de documentos impressos às pressas ameaçavam se espalhar pelo chão de linóleo arranhado. Ao meu redor, as pessoas se moviam com determinação. Advogados em ternos caros, seus sapatos batendo com confiança no chão, casais sussurrando urgentemente com seus representantes legais, funcionários correndo entre as salas de audiência com os braços cheios de arquivos. Eu não tinha nada disso. Nenhum advogado, nenhum sistema de apoio. Ninguém. O cheiro de café queimado vinha de uma máquina de venda automática próxima, misturando-se com o cheiro antisséptico de limpador industrial e o leve odor de mofo dos livros jurídicos antigos. Meu estômago revirou, vazio, exceto pela ansiedade que havia se instalado permanentemente ali. Eu havia vendido o anel de casamento da minha mãe, a única coisa de valor que conseguia esconder de Marcos, apenas para pagar o aluguel deste mês do pequeno estúdio para o qual fugia há 6 meses. Não sobrou nada para um advogado. Quase nada sobrou para a comida. Bem. A voz deslizou pelo corredor antes que eu o visse. Marcos, se não é minha querida esposa. Forcei-me a olhar para cima para encontrar aqueles olhos azuis claros que antes pareciam gentis, antes de eu descobrir o que havia por trás deles. Ele estava a 5 metros de distância, ladeado por um homem de terno cinza-carvão que só poderia ser seu advogado. Marcos estava bonito. Ele sempre estava. Terno azul marinho caro, cabelo escuro perfeitamente penteado, aquele sorriso que me enganou, fazendo-me pensar que estava segura. Atrás deles, via de relance. Verônica, loira, elegante, já usando o que parecia ser um anel de noivado, apesar de Marcos e eu ainda nem estarmos divorciados. Marcos, minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Limpei a garganta e endireitei a coluna. Eu estava usando minha única roupa decente, um vestido preto simples que comprei em um brechó, combinado com sapatos que apertavam meus dedos, mas pareciam profissionais o suficiente. Ao lado do conjunto de grife de Verônica, eu poderia muito bem estar usando trapos. Ele se aproximou e sentiu o cheiro de sua colônia, cedro e algo forte que costumava me fazer sentir protegida, mas agora só me dava arrepios. Seu advogado ficou para trás, verificando seu celular com a expressão entediada de alguém que já viu milhares de casos de divórcio e sabia exatamente como este terminaria. Tenho que admitir, disse Marcos em voz alta o suficiente para que várias pessoas no corredor se virassem para olhar. Estou quase impressionado por você ter aparecido. Onde está seu advogado, querida? Ou você finalmente percebeu que não tem dinheiro para pagar um? O calor subiu pelo meu pescoço, inundando minhas bochechas. Estou me representando. Seu riso foi agudo, cortante. Oh, isso vai ser divertido. David, ele apontou para seu advogado, é um dos melhores advogados de divórcio do estado. Formado em Yale, com 20 anos de experiência. E você? O quê? Você assistiu a alguns dramas jurídicos na TV? Fez algumas pesquisas no Google? Conheço meus direitos, disse eu, odiando o tom defensivo da minha voz. Que insignificante. Seus direitos. Marcos se aproximou ainda mais, invadindo meu espaço como sempre fazia, usando sua altura para intimidar. Deixe-me falar sobre seus direitos, Claire. Você não vai receber nada. O acordo pré-nupcial que você assinou, aquele que meu advogado vai mostrar ao juiz. Tenha certeza disso. Você abandonou o nosso casamento, abandonou o lar conjugal. Você terá sorte se eu não processar você pelo dinheiro que roubou da nossa conta conjunta. Eu não roubei nada. Aquele dinheiro também era meu. Eu ganhei. Você ganhou? Ele me interrompeu com a voz cheia de desprezo. Você trabalhava meio período em uma livraria, Claire. Eu pagava por tudo. A cá, os carros, as férias. Todas as roupas que você usa, sua ingrata. E é assim que você me retribui? Me arrastando para o tribunal. Eu queria gritar que tinha ido embora porque estava com medo. Porque o temperamento dele tinha piorado. Porque na noite em que ele colocou a mão em volta do meu pescoço e apertou até pontos pretos dançarem na minha visão. Eu percebi que ou ia embora ou acabaria no necrotério. Mas estávamos em público.
E Marcos era bom em público. Ele guardava seus monstros para momentos privados. O acordo pré-nupcial é irrefutável. David, o advogado, falou pela primeira vez com um tom entediado e pragmático. Eu o revisei pessoalmente. A Sra. Webb assinou por vontade própria. Com a divulgação completa dos bens do Sr. Webb, ela não tem direito a nada neste divórcio. Eu tinha 22 anos, sussurrei. Não entendia o que estava lhe assinando. Ignorância não é defesa, respondeu David, já se afastando. O juiz Morrison não tolera pessoas desperdiçando o tempo do tribunal. Sugiro que retire sua petição e evite o constrangimento. Marcos se inclinou, seu hálito quente contra meu ouvido. Você deveria ter ficado, Claire. Você estava segura comigo. Agora olhe para você, sem dinheiro, sozinha, prestes a ser humilhada na frente de um tribunal cheio de gente. Valeu a pena? Seu orgulho valeu isso? Minhas mãos se fecharam em torno da pasta, as unhas cravando-se no papelão barato. Eu queria correr. Todos os meus instintos gritavam para que eu me virasse e saísse correndo por aquele corredor, para fora do prédio, longe de Marcos e seu sorriso presunçoso e do futuro que estava prestes a me esmagar. Mas eu já tinha fugido antes. Fugi do quarto de hospital da minha mãe moribunda porque não conseguia vê-la definhar. Fugi da casa da minha infância porque as memórias doíam demais. Fugi direto para os braços de Marcos porque ele parecia ser a salvação. Cansei de fugir. Vejo você no tribunal, disse baixinho. A expressão de Marcos endureceu. Sim, você verá, e todos lá verão você perder. Ele se afastou, com Verônica de braço dado com ele, os dois parecendo ter saído de uma revista. David os seguiu, já ao telefone, provavelmente discutindo seu próximo caso, porque este era um caso certo. Eu me encostei na parede, soltando um suspiro trêmulo. Meus olhos ardiam com lágrimas não derramadas, mas eu me recusei a deixá-las cair. Não aqui, não onde Marcos pudesse ver. Tribunal de divórcio, terceiro andar, gritou um funcionário, abrindo a porta de uma sala de audiências próxima. Juiz Morrison, presidindo. Todas as partes para a pauta das 10 horas, por favor, entrem. Minhas pernas pareciam molhadas, mas eu as forcei a se mover. Um passo, depois outro. As portas da sala de audiências se erguiam à frente, pesadas portas de carvalho que provavelmente haviam testemunhado os piores dias de milhares de pessoas. Juntei-me ao fluxo de pessoas que entravam e encontrei um lugar na galeria perto do fundo. A sala do tribunal era exatamente como eu esperava dos filmes. Painéis de madeira, uma bandeira americana pendurada sem vida no canto, fileiras de bancos que me lembravam desconfortavelmente os bancos de igreja. O banco do juiz ficava elevado na frente, imponente e vazio. Marcos e sua equipe jurídica sentaram-se em uma das duas mesas perto da frente, parecendo perfeitamente à vontade. Segurei minha pasta e tentei lembrar de tudo o que havia ensaiado. Todos os argumentos que havia praticado no espelho do banheiro às 3 da manhã, quando o sono se recusava a vir. A sala encheu lentamente. Outros casais com seus advogados, alguns estenógrafos, algumas pessoas que pareciam estar ali para observar para a faculdade de direito ou por tédio. Eu me sentia exposta, sentada sozinha enquanto todos os outros pareciam ter apoio. Alguém que sabia o que diabos estava fazendo. A porta nos fundos do tribunal se abriu novamente. Não olhei para cima a princípio, concentrada demais em tentar acalmar meu coração acelerado. Mas algo mudou no ar, uma mudança. As conversas baixas ao meu redor gaguejaram e pararam. Até Marcos se virou em seu assento, sua expressão mudando de confiança presunçosa para outra coisa. Algo que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Confusão. E por baixo disso, um traço de medo. Levantei os olhos e senti minha respiração parar. 3 homens entraram na sala do tribunal. Não eram apenas homens. Os 2 que flanqueavam a porta eram enormes, com o físico de guarda-costas profissionais, vestindo ternos escuros que não conseguiam esconder totalmente seus corpos robustos. Seus olhos examinavam a sala com o tipo de atenção que gritava segurança, treinamento militar, perigo. Mas era o homem entre eles que comandava toda a atenção daquela sala. Ele se movia como uma sombra líquida, cada passo deliberado e controlado. Seu terno era preto, não o preto padrão dos advogados, mas algo mais escuro, mais rico, como se tivesse sido tecido a partir da própria meia-noite. Ele se encaixava perfeitamente nele, feito sob medida para um corpo que sugeria poder e graça. Cabelos escuros com toques de prata nas têmporas,
penteados para trás a partir de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore, maçãs do rosto salientes, um queixo que parecia capaz de cortar vidro e olhos. Mesmo do outro lado da sala, eu podia vê-los. Escuros, profundos, antigos. Ele tinha talvez uns 40 anos, mas se portava com o peso de alguém que vivera 1000 anos. O poder irradiava dele como o calor de uma fogueira. Não o poder emprestado do dinheiro ou da posição, mas algo fundamental, algo conquistado com sangue e sombras. Os sussurros começaram imediatamente. É ele? Não pode ser. O que ela está fazendo aqui? O olhar do homem varreu o tribunal com domínio casual, avaliando, catalogando, descartando. Sua expressão não revelava nada. Nenhuma emoção, nenhuma humanidade. Apenas um cálculo frio que fez minha pele arrepiar-se de consciência. Um de seus guardas segurava uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que meu carro antes de Marcos me forçar a assinar a transferência para ele. E então, impossivelmente, aqueles olhos escuros encontraram os meus. O mundo se contraiu até aquele único ponto de conexão. Seu olhar se fixou em mim com a precisão de um predador avistando sua presa. E eu não conseguia respirar, não conseguia me mover, não conseguia fazer nada além de olhar de volta. Algo brilhou naquelas profundezas. Reconhecimento? Não, isso era impossível. Eu nunca tinha visto esse homem antes na minha vida. Eu teria me lembrado. Você não esquece um homem como esse. O tempo se estendeu, suspenso em âmbar. Então ele se moveu e foi em minha direção. Sua guarda mudou com ele, uma dança coreografada que eles haviam executado milhares de vezes. As pessoas na galeria realmente se inclinaram para trás quando ele passou, como se sua presença fosse suficiente para afastá-las. O ar ao seu redor trazia o cheiro de uma colônia cara, algo com notas de couro, fumaça e especiarias misturadas com outra coisa, algo mais sombrio que eu não conseguia identificar. Marcos levantou-se parcialmente da cadeira, com o rosto pálido. David, o advogado, parecia ter visto um fantasma. O homem parou na minha fileira. Tão perto, ele era ainda mais impressionante. Com mais de 1,80 m de altura, ombros largos e uma presença que tornava o ar mais denso. Seus olhos, agora que eu podia vê-los claramente, não eram apenas escuros. Eram obsidianos. Reflexos do que poderia ser ouro refletiam a luz fluorescente, dando-lhes um brilho quase predatório. Senhora Webb, sua voz era profunda, comedida, com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Europeu, talvez oriental. Ela ecoou pela sala como um trovão distante. Meu nome em sua boca soava como um segredo. Minha voz falhou. Engoli em seco. Sim. Um canto da boca dele se ergueu no que poderia ter sido um sorriso em outra pessoa. Nele, parecia uma promessa de violência. Acredito que você precise de representação legal. O tribunal ficou completamente silencioso. Até mesmo o escrivão que estava mexendo em papéis congelou, olhando fixamente. Como você... As palavras se confundiram na minha língua. Nada fazia sentido. Quem era esse homem? Como ele sabia meu nome? Por que todos olhavam para ele como se ele tivesse trazido o apocalipse para o tribunal do juiz Morrison? Ele enfiou a mão no paletó, um movimento que fez seus 2 guardas ficarem infinitesimalmente tensos, e tirou um cartão de visita, de papel cartão pesado, do tipo que custa uma fortuna sem motivo, exceto para provar que você pode pagar por ele. Ele o estendeu para mim entre 2 dedos. Eu o peguei com as mãos trêmulas. O cartão era simples, elegante, com letras em relevo que refletiam a luz. Konstantin Vulov, consultoria jurídica privada. E abaixo, em letras menores, algumas dívidas devem ser pagas. Algumas promessas devem ser cumpridas. Não entendo, sussurrei. Você vai entender. Ele não deu mais detalhes. Em vez disso, virou-se para se dirigir a toda a sala, sua voz ecoando sem esforço. Estarei representando a senhora neste processo. Toda a comunicação deve passar por mim. Marcos encontrou sua voz. Que diabos é isso? Quem é você? Konstantin Volukov nem sequer olhou para ele. Foi a rejeição mais devastadora que eu já testemunhei. Ser tão completamente ignorado por alguém que nem sequer te digna com um olhar. Seu advogado sabe quem eu sou, disse Konstantin calmamente. Não é David. David tinha passado de pálido a cinza.
Ele parecia que realmente poderia passar mal. Senhor Vulov, Isso é altamente irregular, é mesmo? O tom de Constantine sugeria que ele não se importava com a irregularidade. A senhora Webb precisa de representação. Eu estou providenciando isso. Presumo que você não tenha nenhuma objeção legal. A boca de David se abriu e fechou. O que quer que ele estivesse prestes a dizer morreu sem ser dito. Ótimo. Constantine acenou para um de seus guardas, que imediatamente tirou uma pasta fina da maleta. Precisarei de alguns minutos para conversar com meu cliente. Espero que o tribunal possa acomodar um breve atraso. Não era realmente uma pergunta. O escrivão acenou com a cabeça em silêncio e desapareceu por uma porta lateral, provavelmente para informar o juiz Morrison sobre o desdobramento. Constantine voltou-se para mim e, de repente, seus guardas se posicionaram de forma a criar uma pequena bolha de privacidade, bloqueando-nos da vista do resto do tribunal. Ele sentou-se na cadeira ao meu lado com graça fluida, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Senhor Vulov, não posso me dar ao luxo de você não aceitar minha representação. Ele me interrompeu, mas seu tom não era rude, apenas absoluto. Seu marido cometeu um erro muito grave, Sra. Webb. Não entendo o que está acontecendo. Minha voz saiu fraca e assustada. Eu não o conheço. Por que você me ajudaria? Pela primeira vez, algo que poderia ser emoção passou por seu rosto. Ele me estudou por um longo momento. Aqueles olhos escuros, vendo muito mais do que eu gostaria. Seu pai, ele disse finalmente em voz baixa, me prestou um grande serviço há muito tempo. Eu não esqueço minhas dívidas, Sra. Webb. E certamente não abandono a filha de um homem que salvou minha vida à mercê de... Ele olhou para Marcos com um desprezo mal disfarçado. Que meu pai... As palavras me atingiram como um golpe físico. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Sim. Algo antigo e triste se moveu em seus olhos. Eu sei. Sinto muito por não ter podido estar lá. Eu estava em outro lugar. Mas fiz uma promessa a ele antes de morrer. E eu cumpro minhas promessas. Que promessa? Constantine estendeu a mão e antes que eu pudesse recuar, sua mão cobriu a minha, que segurava o braço da cadeira. Seu toque era caloroso, firme, absolutamente certo de que, se sua filha precisasse de proteção, eu sempre a proporcionaria, não importa o que acontecesse. A porta do tribunal se abriu. Todos de pé. O escrivão anunciou. O ilustre juiz Morrison presidindo. Constantine se levantou, soltando minha mão. E eu senti a perda de seu calor como algo físico. Ele me ofereceu a mão para me ajudar a levantar. E eu a aceitei, deixando que ele me puxasse para me levantar. Quando a juíza Morrison entrou e se sentou, Constantine se inclinou para sussurrar em meu ouvido, seu hálito agitando meu cabelo. Confie em mim, Claire. Quando terminarmos aqui, seu marido vai desejar nunca ter ouvido seu nome. E apesar de tudo, apesar da minha confusão e medo, e da pura impossibilidade de toda essa situação, eu acreditei nele. A juíza Morrison era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e óculos que repousavam em seu nariz como uma ave de rapina. Ela observava o tribunal com a expressão de alguém que já tinha visto todos os truques, todas as mentiras, todas as manobras desesperadas que pessoas desesperadas poderiam inventar. Seu olhar demorou-se em Constantine por um pouco mais de tempo do que em qualquer outra pessoa, e eu vi algo que não esperava. Reconhecimento, seguido imediatamente por cansaço. Todos sabiam quem era aquele homem. Todos, exceto eu. Advogados, por favor, aproximem-se e apresentem-se para registro. A juíza Morrison disse com voz firme e profissional, mas eu percebi uma leve tensão em seus ombros. David levantou-se imediatamente, abotoando o paletó com facilidade. David Fitzgerald pelo requerente. Marcus Webb, meritíssima. Constantine levantou-se com a mesma graça fluida e, de alguma forma, o simples ato de se levantar chamou mais atenção do que toda a apresentação de David. Constantine Vulov pelo requerido. Claire Webb, meritíssima. As sobrancelhas da juíza Morrison se levantaram quase imperceptivelmente. Senhor Vulov, eu não sabia que o senhor atuava na área de direito de família. Eu pratico qualquer direito que meus clientes precisem, meritíssimo. Seu tom era respeitoso, mas firme, não deixando margem para contestação. Eu entreguei minha documentação de comparecimento ao escrivão. Tudo está em ordem. Ela o estudou por mais um momento, depois acenou com a cabeça.
Muito bem, Sr. Fitzgerald. Acredito que o senhor apresentou a petição. Por favor, prossiga. David iniciou sua declaração inicial com a confiança de um homem que já havia vencido. Ele descreveu Marcus como o marido perfeito, bem-sucedido, generoso, dedicado, que foi pego de surpresa quando sua esposa ingrata abandonou o casamento. Ele enfatizou o acordo pré-nupcial, brandindo o documento como uma bandeira de batalha, detalhando como eu o havia assinado de boa vontade, com total transparência, e como ele afirmava claramente que eu não tinha direito a nada dos consideráveis bens de Marcus. Sentei-me à mesa dos réus. Constantine me guiou até lá com a mão nas minhas costas, um toque que de alguma forma parecia protetor e possessivo, e tentei não deixar que as palavras de David me cortassem em pedaços cada vez menores. Ele me fez parecer uma caçadora de fortunas, uma mulher que se casou por dinheiro e depois tentou tirar ainda mais quando não conseguiu apreciar o que tinha. Durante tudo isso, Constantine ficou perfeitamente imóvel ao meu lado, suas mãos cruzadas sobre a mesa, sua expressão não revelando nada. Mas eu podia sentir a tensão acumulada nele, como um grande felino esperando para atacar. Um de seus guardas se posicionou perto da porta do tribunal, o outro perto da galeria, observando, sempre observando. Marcus sentou-se à mesa do requerente com um ar presunçoso, ocasionalmente sussurrando para Verônica, que se sentara diretamente atrás dele na galeria. Ela me olhou com desprezo mal disfarçado, sua mão perfeitamente manicurada repousando possessivamente no ombro de Marcus sempre que tinha oportunidade. Em conclusão, meritíssimo, David disse: "Este ali é um caso simples. O acordo pré-nupcial é válido e executável. A senhora Webb está tentando contestá-lo com base em nada mais do que o arrependimento do comprador. Pedimos que o tribunal execute o acordo conforme redigido e conceda ao Sr. Ray Webb seu pedido de divórcio sem nenhuma obrigação financeira para com a requerida." Ele se sentou com o ar satisfeito de alguém que acabara de apresentar uma argumentação final em um caso fácil. O juiz Morrison virou-se para a nossa mesa. O Sr. Vulov Constantine levantou-se e a temperatura na sala pareceu baixar 5 degrees. Ele não correu para o pódio. Movia-se com uma lentidão deliberada, dando a todos tempo para sentir o peso da sua presença. Quando finalmente se virou para o juiz, as suas mãos estavam relaxadas ao lado do corpo, a sua postura perfeita. "Meritíssimo", começou ele, com a sua voz a ecoar sem esforço pela sala do tribunal. Meu colega apresentou uma narrativa muito organizada. Infelizmente para ele, ela tem pouca semelhança com a verdade. David se mexeu na cadeira, sua confiança vacilando. O acordo pré-nupcial que o Sr. Fitzgerald está tão ansioso para fazer valer foi assinado pela minha cliente quando ela tinha 22 anos, de luto pela recente perda de sua mãe, e apresentado a ela menos de 48 horas antes de seu casamento. Constantine tirou um documento da pasta que seu guarda lhe entregou. Tenho aqui a linha do tempo original, incluindo e-mails do advogado anterior do Sr. Webb, observando que o momento não era o ideal, mas que o Sr. Webb insistiu em prosseguir. Ele colocou o documento na mesa do juiz com um movimento decisivo. Minha cliente foi informada de que, se não assinasse, o casamento seria cancelado. Ela estava emocionalmente vulnerável, financeiramente dependente e desesperada para não perder o que acreditava ser sua única fonte de estabilidade após a morte de sua mãe. Isso, meritíssimo, é coação, e contratos assinados sob coação não são válidos. David levantou-se rapidamente. Objeção. Não há evidência de coação. A senhora Webb teve a oportunidade de consultar seu próprio advogado. Ela o fez? A voz de Constantine cortou a objeção como uma lâmina cortando seda. Ele virou-se para encarar David diretamente, e eu vi o outro advogado dar um passo para trás. De acordo com os registros, minha cliente foi informada de que poderia ter um advogado para revisar o documento. O que não lhe foi dito é que o advogado do Sr. Webb já havia entrado em contato com um único advogado de família em sua pequena cidade natal, e o convenceu a não aceitar o caso devido a um conflito de interesses que, curiosamente, ninguém parece conseguir identificar agora. Ele apresentou outro documento. Tenho os registros telefônicos que mostram várias ligações entre o antigo advogado do Sr. Webb e o advogado Robert Morrison, sem relação com Vossa Excelência. Nos 3 dias antes do casamento, também tenho uma declaração assinada pelo Sr. Sam Morrison, admitindo que ele se recusou a se encontrar com Claire Webb, a pedido de David Fitzgerald.
embora na época lhe tenham dito que era para evitar complicações, não por causa de qualquer conflito legítimo. A expressão da juíza mudou de neutra para interessada. Ela pegou o documento que Constantine ofereceu e o examinou rapidamente. Marcos empalideceu. Ele se inclinou para sussurrar urgentemente para David, que parecia querer se fundir com a cadeira. Além disso, continuou Constantine, voltando-se para a juíza Morrison, o acordo pré-nupcial em si contém várias disposições que são injustas, segundo a lei estadual. Ele retira da minha cliente qualquer direito à propriedade conjugal, apesar do fato de ela ter contribuído para o casamento e apoiado o avanço na carreira do Sr. Webb durante o casamento. Ele contém uma cláusula exigindo que ela renuncie a todos os direitos de pensão alimentícia, mesmo em casos de violência doméstica. Ele fez uma pausa, deixando a última frase pairar no ar. Violência doméstica. O tom do juiz Morrison tornou-se mais severo. Sr. Vulov, está alegando abuso? Estou apenas a apresentar os factos, meritíssimo. A voz de Constantine permaneceu calma e controlada. Tenho registros médicos que comprovam que a Sra. Webb visitou o serviço de urgências 2 vezes durante o casamento. Uma vez por uma queda nas escadas que resultou em contusões nas costelas e outra por um acidente na cozinha que lhe causou uma concussão e uma fratura no pulso. Colocou fotografias na mesa do juiz. Eu os reconheci e percebi, com um choque nauseante, que de alguma forma ele havia obtido meus arquivos médicos. As fotos mostravam meus ferimentos com detalhes clínicos gritantes. Os hematomas que levaram semanas para desaparecer. O modo como meu olho esquerdo ficou inchado e fechado. As manchas roxas e amarelas em minhas costelas, como tinta. Eu disse aos médicos que era desastrada. Eles me olharam com olhos perspicazes, mas anotaram o que eu disse, porque é isso que as vítimas fazem. Protegemos nossos agressores até não podermos mais. Também tenho depoimentos de vizinhos que relataram ter ouvido gritos dos moradores da Webb em várias ocasiões. A polícia foi chamada 2 vezes, mas nenhuma acusação foi feita porque a Sra. Webb estava com muito medo de pressioná-los. Marcos estava de pé. Isso é calúnia. Eu nunca me sento, Sr. Webb, disse o juiz Morrison bruscamente. Você terá sua chance de responder, mas eu pude ver isso no rosto dela agora. A mudança, a reavaliação. Ela estava olhando para Marcos de forma diferente e ele sabia disso. Constantine não tinha terminado. O acordo pré-nupcial que o Sr. Fitzgerald quer fazer valer também contém uma cláusula que estabelece que se a Sra. Webb deixar o casamento por qualquer motivo, ela deve pagar ao Sr. Webb $50.000 por danos emocionais. Isso não é apenas inconcebível, é efetivamente uma penalidade financeira destinada a manter minha cliente presa em um casamento abusivo. Ele se virou para olhar para Marcos, e a expressão em seu rosto fez meu sangue gelar. Era ódio, puro e simples, mas controlado com uma vontade de ferro. Meritíssima, este não é um caso de divórcio. É uma fuga. Minha cliente não abandonou seu casamento. Ela fugiu para salvar sua vida. E agora seu agressor quer usar o sistema jurídico para puni-la por ter tido a coragem de sobreviver. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Até a taquígrafa parou de digitar, com as mãos congeladas sobre as teclas. A juíza Morrison tirou os óculos e os limpou com deliberada lentidão, enquanto processava tudo o que tinha ouvido. Quando os colocou de volta, sua expressão era de granito. Sr. Fitzgerald, o senhor tem alguma resposta a essas alegações? David levantou-se, mas sua confiança anterior havia evaporado. Meritíssima, não tínhamos conhecimento de quaisquer alegações de violência doméstica. O Sr. Webb sempre afirmou que o casamento terminou devido a diferenças irreconciliáveis. Diferenças irreconciliáveis? Constantine interrompeu suavemente, sendo os punhos do Sr. Webb e o rosto da minha cliente. Sr. Vulov, disse a juíza Morrison, mas não havia qualquer censura real no seu tom de voz. Ela voltou-se para David. Estou inclinada a concordar com o advogado que este acordo pré-nupcial é profundamente problemático. O momento, a falta de um advogado independente, as cláusulas abusivas. Qualquer uma dessas coisas me faria hesitar. Juntas, elas pintam um quadro de um documento elaborado não para proteger bens, mas para controlar uma jovem vulnerável. O rosto de Marcos passou de pálido a vermelho. Isso é mentira. Ela... Sr. Webb, vou considerá-lo em desacato se falar novamente sem ser reconhecido. A voz da juíza Morrison soou como um chicote. Ela se virou para David.
Seu cliente tem alguma prova para refutar os registros médicos, os relatórios policiais ou os depoimentos das testemunhas? David folheou seus papéis, mas eu pude ver a resposta em seus ombros caídos. Precisaríamos de tempo para analisar. Tempo que o Sr. Webb não estava disposto a dar à minha cliente quando lhe entregou os papéis do divórcio no local de trabalho dela, na frente dos colegas, com o objetivo de maximizar sua humilhação, acrescentou Constantine. Tempo que ele não estava disposto a dar quando congelou as contas bancárias conjuntas, deixando-a sem acesso ao dinheiro que ela havia ganho. Tempo que ele não estava disposto a dar quando mandou a segurança do prédio impedir que ela recuperasse seus pertences pessoais do apartamento deles. Cada declaração era um golpe duro, e eu vi Marcos desmoronar sob o peso delas. Verônica tirou a mão do ombro dele, afastando-se ligeiramente, como se a culpa dele fosse contagiosa. A juíza Morrison reuniu seus papéis. Vou fazer um intervalo de 30 minutos para analisar esses documentos mais detalhadamente. Quando voltarmos, ouvirei o depoimento de ambas as partes. Sr. Webb, sugiro enfaticamente que consulte seu advogado sobre a conveniência de prosseguir com esta petição, conforme apresentada. Ela se levantou e todos se levantaram automaticamente quando ela saiu pela porta atrás de seu banco. No momento em que ela saiu, o tribunal explodiu em sussurros. Marcos se virou para David, sussurrando algo que eu não consegui ouvir. Verônica parecia estar reconsiderando todas as escolhas de vida que a levaram a esse momento. Os guardas de Constantine mantiveram suas posições impassíveis e vigilantes, e Constantine se virou para mim. Venha, disse ele baixinho, apontando para uma porta marcada como sala de conferências. Precisamos conversar. Seguiu com as pernas trêmulas, seus guardas abrindo caminho pela galeria. As pessoas olhavam, não apenas para ele, mas agora também para mim. A mulher que havia entrado sozinha e apavorada, e agora estava sob a proteção de quem quer que fosse esse homem. A sala de conferências era pequena, estéril, com uma mesa e 4 cadeiras. Constantine segurou a porta para mim, depois a fechou atrás de nós, deixando seus guardas do lado de fora. De repente, estávamos sozinhos, e o espaço parecia ainda menor com ele ali. Como você conseguiu esses registros? Minha voz saiu trêmula. Os arquivos médicos, os relatórios policiais, são confidenciais. Tenho recursos. Ele não deu mais detalhes. Puxou uma cadeira para mim, esperando até que eu me sentasse antes de se sentar à minha frente. Claire, preciso que você entenda uma coisa. Isso é apenas o começo. O começo de quê? Da verdade. Ele se inclinou para a frente, seus olhos escuros intensos. Seu marido não é apenas um homem abusivo com dinheiro. Ele tem conexões com pessoas que o fazem parecer um santo. Pessoas com quem tive negócios no passado. Um arrepio percorreu minha espinha. Que tipo de negócios? Do tipo que garantem que eu saiba exatamente quem Marcus Webb realmente é. Seu maxilar se contraiu. 3 anos atrás, ele se envolveu em um esquema de lavagem de dinheiro com uma organização com a qual tem uma história complicada. Ele usou sua posição na empresa para movimentar dinheiro sujo. Quando o negócio deu errado, ele culpou um dos associados, um jovem chamado Alex Petro. O nome não significava nada para mim, mas a maneira como Constantine o disse, com raiva mal contida, me disse tudo o que eu precisava saber. Alex tinha 24 anos. Ele tinha uma esposa e uma filha bebê. Por causa das mentiras do seu marido, por causa da covardia dele, Alex foi morto. A família dele ficou sem nada. As mãos de Constantine formaram punhos sobre a mesa. Tenho observado Marcus Webb desde então, esperando o momento certo para fazê-lo pagar pelo que fez. E esse momento é agora. As palavras saíram amargas, cortantes. Você não está aqui para me ajudar. Você está aqui para se vingar de Marcus. Estou aqui para fazer as duas coisas. Sua voz era firme, absoluta. Você precisava de ajuda. Eu precisava de justiça. Dessa forma, todos recebem o que merecem. Eu queria ficar com raiva. Queria me sentir usada, manipulada. Mas ao olhar para aquele homem poderoso e perigoso que entrou no tribunal, como se fosse o dono do lugar, que desmontou o caso perfeito de Marcos em poucos minutos, que falou sobre meus ferimentos com uma fúria mal controlada, que sugeria que ele nada mais queria do que fazer Marcos sentir cada pedaço da dor que ele me infligiu, não consegui sentir indignação. O que acontece agora? Perguntei baixinho. Agora Marcos percebe que cometeu um erro catastrófico.
Agora ele entende que você não está mais sozinha, que você tem proteção contra a qual ele não pode lutar, recursos que ele não pode igualar e alguém que conhece todos os segredos sujos que ele tentou enterrar. Constantine estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a minha novamente. Agora, Claire, você venceu. E Marcus Webb aprende o que significa ser impotente. Seu toque era caloroso, sólido, tranquilizador. Virei minha mão para palma com a dele e senti algo mudar entre nós. Algo perigoso, complicado e absolutamente aterrorizante. Por que meu pai salvou sua vida? Sussurrei. Um leve sorriso tocou seus lábios. Essa é uma história para outra hora. Mas vou lhe dizer uma coisa. Ele era um homem bom, um homem corajoso. E ele amava você mais do que qualquer coisa neste mundo. A última coisa que ele me pediu foi para cuidar de você, se alguma coisa acontecesse com ele. Mas você não aconteceu. Não foi uma acusação, apenas uma constatação. Eu não consegui encontrar você. A dor passou por seu rosto. Você desapareceu depois que sua mãe morreu. Mudou seu nome quando se casou. Quando eu te localizei, você já estava casada com aquele monstro. Eu ia te procurar para oferecer ajuda. Mas então ele fez uma pausa. Eu vi você sorrir para ele. Você parecia feliz. Achei que talvez eu estivesse errado. Talvez ele fosse diferente com você. Então eu observei e esperei. E me odiei todos os dias por não ter agido antes. Havia algo em sua voz, culpa, genuína e crua, que fez meu peito apertar. Você está aqui agora, eu disse. Sim. Seu aperto na minha mão se intensificou quase imperceptivelmente e eu não cometeria o erro de ficar longe novamente. Uma batida na porta nos interrompeu. Um dos guardas de Constantino, o um pouco mais baixo, com uma cicatriz acima da sobrancelha esquerda, abriu a porta um pouco. Eles vão se reunir novamente em 5 minutos. Constantino assentiu e então se virou para mim. Você está pronta? Pensei em Marcos, nos anos de medo, na maneira como ele me fazia sentir pequena, sem valor e presa. Pensei em entrar sozinha naquele tribunal, convencida de que perderia tudo. E pensei nesse homem, esse homem sombrio, perigoso e impossível que apareceu como algo saído de um sonho e destruiu as mentiras cuidadosamente construídas por Marcos. Sim, eu disse, estou pronta. Nós nos levantamos e, enquanto caminhávamos em direção à porta, a mão de Constantine encontrou minha cintura novamente. Aquele toque possessivo e protetor que me fazia sentir simultaneamente segura e reivindicada, como se eu tivesse trocado uma forma de cativeiro por outra. Mas, dessa vez, a gaiola parecia ter sido construída para manter os monstros fora, em vez de me manter dentro. O tribunal parecia diferente quando voltamos. O ar estava carregado de tensão, espessa o suficiente para sufocar. Marcos estava sentado encurvado à sua mesa. David sussurrando urgentemente em seu ouvido, enquanto Verônica havia se afastado várias fileiras na galeria, colocando distância entre ela e o navio que estava afundando. Cruzei o olhar com ela ao passar, e ela desviou o olhar rapidamente, o rosto perfeitamente maquiado, tenso com algo que parecia medo. A juíza Morrison entrou com a mesma expressão severa, mas notei que agora ela olhava para Marcos de maneira diferente, como se ele fosse algo desagradável que ela tivesse encontrado na sola do sapato. Vamos prosseguir com o depoimento, anunciou ela, acomodando-se na cadeira. Sr. Webb, gostaria de ouvir sua versão dos fatos. Por favor, suba ao banco das testemunhas. Marcos levantou-se, ajeitando a gravata com as mãos que não estavam muito firmes. Ele atravessou a sala até o banco das testemunhas, prestou juramento e sentou-se com uma confiança forçada. Mas eu tinha vivido com ele por 3 anos. Eu conhecia seus sinais, a maneira como seu olho esquerdo tremia quando ele era encurralado. O leve tremor em sua mandíbula quando ele se preparava para mentir. David o conduziu por uma narrativa que deveria ser simpática. Marcos se apresentou como um marido dedicado, chocado quando eu parti de repente sem explicação. Ele alegou que nunca havia levantado a mão para mim, que meus ferimentos tinham sido acidentes, quedas desastradas, contratempos em nossa casa reconhecidamente caótica. Sua voz era suave, treinada. A mesma voz que ele usara para me convencer a casar com ele, a assinar o acordo pré-nupcial, a acreditar que os hematomas eram culpa minha. Sr. Webb, disse David, o senhor alguma vez impediu a sua esposa de deixar o casamento? Nunca. Eu amava a Claire. Queria que ela fosse feliz.
Quando ela partiu, fiquei devastado. Ele olhou diretamente para mim, com os olhos suplicantes. Ainda a amo. Este divórcio não é o que eu quero. Foi ela que insistiu. Só estou a tentar proteger os meus bens. Bens que construí muito antes de nos conhecermos. Foi uma boa atuação. Poderia até ter funcionado se Constantine não tivesse sistematicamente destruído sua credibilidade antes mesmo de começarmos. O juiz Morrison não parecia impressionado. Sr. Vulov, sua testemunha, Constantine se levantou e eu vi a fachada de Marcos se quebrar. Apenas um pouco, o suficiente. Sr. Webb, Constantine começou, com uma voz enganosamente suave. O senhor testemunhou que nunca impediu sua esposa de ir embora. Isso está correto? Sim. E, no entanto, você trocou as fechaduras do seu apartamento no dia seguinte à partida dela, não foi? Marcos se mexeu, por motivos de segurança. Segurança. Constantine tirou mais um documento. Onde ele conseguiu tudo isso? De acordo com os registros de segurança do prédio, você também removeu o nome de Claire Webb da lista de residentes aprovados, desativou o chaveiro dela e deixou instruções com o porteiro para que ela não fosse autorizada a entrar em nenhuma circunstância. Isso parece com as ações de um homem que queria que sua esposa voltasse para casa? Eu estava magoado, com raiva. Não estava pensando claramente, pai. Não, você estava pensando muito claramente. Você estava garantindo que ela não pudesse recuperar nenhum de seus pertences sem escolta policial. Constantine se aproximou do banco das testemunhas. Cada passo deliberado. Você congelou as contas bancárias conjuntas, deixando-a com exatamente os 147 P's em seu nome. Você cancelou os cartões de crédito dela. Você até ligou para o empregador dela e sugeriu que a demitissem, não foi? Isso não é verdade. Eu tenho os registros telefônicos, Sr. Webb. Uma ligação de 12 minutos do seu celular para o gerente da Brighton Books no dia seguinte à saída da sua esposa. O que você estava discutindo, se não o emprego dela? O rosto de Marcos ficou vermelho. Eu estava preocupado com o estado mental dela. Achei que ela pudesse estar tendo um colapso nervoso. Que atencioso. O tom de Constantine poderia ter congelado o fogo. Vamos falar sobre o estado mental dela. Você testemunhou que os ferimentos dela foram acidentes, quedas desastradas. Deixe-me ler o relatório médico da visita dela ao pronto-socorro em 15 de março. Ele produziu um papel, segurando-o no ar. Múltiplas contusões nos braços, consistentes com hematomas ao redor da garganta. O médico assistente observou, e eu cito, ferimentos consistentes com estrangulamento manual. É uma queda e tanto, Sr. Webb. Ela se machuca facilmente. Eu disse que ela é desastrada. Ela disse ao médico que o senhor a sufocou até ela perder a consciência. A voz de Constantine cortou a gagueira de Marcos. A única razão pela qual não foram apresentadas acusações é porque ela estava com muito medo de fazê-lo. Medo do senhor. David levantou-se. Meritíssimo, isso é especulação. Está no prontuário médico, meritíssimo, disse Constantine calmamente. As anotações do médico indicam que a senhora revelou a causa de seus ferimentos, mas se recusou a registrar um boletim de ocorrência por medo de retaliação. A expressão do juiz Morrison ficou fria. Indeferido. Continue, Sr. Volkov. Constantine voltou-se para Marcos. Vamos discutir Alexei Petro. A cor sumiu do rosto de Marcos tão rapidamente que pensei que ele fosse desmaiar. David ergueu a cabeça com os olhos arregalados. Não sei quem é esse, disse Marcos, mas sua voz ficou fraca. Estridente. Não. Constantine tirou uma fotografia e a colocou na mesa do juiz. Alexei Petro, 24 anos, casado com Natasha Petrova, pai de uma filha de 6 meses, trabalhava como contador para a Meridian Holdings até ser assassinado há 3 anos, baleado 2 vezes no peito e abandonado em um beco perto do cais. O tribunal ficou em silêncio sepulcral. O que isso tem a ver com meu divórcio? A voz de Marcos falhou. Tudo, disse Constantine suavemente, perigosamente. Porque Alexei Petro trabalhava com você, não era? Em um projeto muito específico envolvendo a movimentação de fundos que não eram totalmente legítimos. Meritíssimo, David praticamente gritou. Isso é completamente irrelevante para o processo de divórcio. Pelo contrário, disse Constantine, sem tirar os olhos de Marcos. É extremamente relevante. Isso define o caráter do Sr. Webb.
Mostra ao tribunal exatamente com que tipo de homem estamos lidando. Um homem que mente, engana e destrói qualquer um que se meta no seu caminho. Marcos agarrou as laterais do banco das testemunhas, com os nós dos dedos brancos. Eu não tive nada a ver com o que aconteceu com Petro. Nada. Se você está me acusando de... Não estou acusando você de assassinato, Sr. Webb. Isso seria tolice sem provas. O sorriso de Constantine era afiado como uma lâmina. Estou simplesmente observando que você foi a última pessoa a ver Alexei Petrov vivo, de acordo com os depoimentos das testemunhas. Que você teve uma discussão muito acalorada com ele no dia anterior à sua morte e que depois que ele foi morto, você foi promovido a vice-presidente sênior e recebeu um bônus substancial. Coincidência? Marcos cuspiu. Você não pode provar nada. Talvez não em um tribunal criminal. Ainda não. Constantine deixou isso no ar. Mas neste tribunal não preciso provar assassinato. Só preciso provar que você é um homem violento e manipulador que construiu sua vida com base em mentiras e intimidação. E acredito ter feito isso de forma bastante eficaz. A juíza Morrison observava a troca de palavras com muita atenção. Eu podia ver sua mente trabalhando, reavaliando tudo o que ela achava que sabia sobre o caso. Constantine voltou para a nossa mesa, sentou-se e disse baixinho: Não tenho mais perguntas. David tentou salvar a situação com novas perguntas, mas o estrago já estava feito. O depoimento de Marcos passou de confiante para desesperado, e todos na sala de audiências puderam perceber isso. Quando ele finalmente desceu do banco, parecia 10 anos mais velho, com seu terno caro pendurado nele como uma fantasia que não lhe servia mais. Senhora Webb, disse o juiz Morrison, gostaria de ouvir você. Minhas pernas pareciam molhadas quando me levantei. A mão de Constantine roçou a minha quando passei por ele. Um toque breve, quase imperceptível, mas que me estabilizou. Caminhei até o banco das testemunhas, prestei juramento e sentei-me de frente para o tribunal, de frente para Marcos, que me encarava com algo entre ódio e desespero. David levantou-se para me interrogar, mas era evidente que já não estava com o coração nisso. Fez perguntas superficiais sobre o casamento, sobre o motivo pelo qual eu tinha partido, tentando retratar-me como instável ou vingativa. Respondi honestamente, com a minha voz a ficar mais forte a cada pergunta. Sim, tinha partido de repente porque tinha medo. Sim, tinha tirado dinheiro da nossa conta conjunta porque também era meu dinheiro, ganho com o meu trabalho, e precisava dele para sobreviver. Sim, eu queria o divórcio porque merecia ser livre. Quando Constantine se levantou para me interrogar, sua abordagem foi gentil, extraindo detalhes que eu tinha vergonha de compartilhar. A primeira vez que Marcos me bateu, um tapa na cara quando eu queimei o jantar, seguido imediatamente por lágrimas, desculpas e promessas de que isso nunca mais aconteceria. A violência aumentou tão gradualmente que eu mal percebi até ficar presa. Na noite em que ele colocou as mãos em volta do meu pescoço, eu vi minha morte nos olhos dele. Por que você não foi embora antes? Perguntou Constantine com voz suave. Porque eu não tinha para onde ir, sussurrei. Sem dinheiro, sem família, sem amigos. Ele me isolou de todos. E porque parte de mim ainda acreditava nele quando dizia que me amava, que mudaria, que o problema era eu. E o que mudou? Olhei para Marcos. Olhei realmente para ele e vi quem ele era. Não o homem charmoso que me conquistou, não o marido que eu queria desesperadamente que ele fosse. Apenas um homem pequeno e cruel que construiu seu poder fazendo os outros se sentirem fracos. Percebi que se ficasse, morreria, disse. Ou ele me mataria, ou eu deixaria de ser uma pessoa por completo. Então, escolhi viver. Constantine acenou com a cabeça lentamente. Não há mais perguntas, meritíssima. Quando voltei para o meu lugar, minhas mãos tremiam, mas agora era diferente, não era medo. Era algo mais próximo de alívio, como abrir uma ferida e finalmente deixar o veneno sair. A juíza Morrison tirou os óculos e os colocou sobre a mesa com cuidado deliberado. Já ouvi o suficiente. Estou pronta para decidir. O tribunal prendeu a respiração. Primeiro, em relação ao acordo pré-nupcial, considero-o injusto e inexequível. As circunstâncias em que foi assinado, a falta de um advogado independente e as disposições punitivas apoiam esta conclusão. O acordo é, por este meio, declarado inválido.
Marcos soltou um som como se tivesse levado um soco. Segundo, em relação à divisão de bens, concedo à senhora 50% de todos os bens conjugais, incluindo o apartamento, os veículos e as contas de aposentadoria do Sr. Webb. Ela também tem direito a uma pensão alimentícia no valor de os $5.000 por mês durante um período de 5 anos, para que possa restabelecer sua independência. David começou a protestar, mas a juíza Morrison levantou a mão. Terceiro, estou concedendo uma ordem de restrição contra o Sr. Webb. Ele não deve entrar em contato com a senhora direta ou indiretamente, não deve se aproximar a menos de 150 metros de sua residência ou local de trabalho e não deve fazer declarações depreciativas sobre ela a terceiros. A violação desta ordem resultará em prisão imediata. Ela olhou diretamente para Marcos e sua expressão era de gelo. Sr. Webb, quero ser muito clara. Você veio ao meu tribunal esperando intimidar e destruir financeiramente uma mulher vulnerável. Em vez disso, você se expôs como exatamente o tipo de pessoa que me faz agradecer por ter escolhido esta profissão. Se eu voltar a vê-lo no meu tribunal, é melhor que seja porque você está enfrentando acusações criminais. Você entende? Marcos assentiu em silêncio, com o rosto pálido. A sessão está encerrada. Ela bateu o martelo com um estrondo decisivo. O tribunal explodiu em sussurros. Eu fiquei paralisada, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Eu havia vencido. Não apenas vencido, eu o havia destruído. Tudo o que ele tentou tirar de mim, tudo o que ele usou para me controlar, se foi. Ele não tinha mais nada. A mão de Constantine encontrou a minha debaixo da mesa, apertando-a gentilmente. Parabéns, Claire. Virei-me para olhar para ele. Esse homem sombrio e perigoso que apareceu do nada e mudou tudo. Obrigada não parece adequado. Obrigada não é necessário. Seu polegar traçou círculos na minha palma. Um gesto que parecia muito mais íntimo do que deveria. Eu disse que cumpro minhas promessas. Marcos passou furioso pela nossa mesa, David correndo atrás dele, tentando acalmá-lo. Verônica já havia desaparecido, provavelmente calculando o quão rápido ela poderia se distanciar desse desastre. As pessoas estavam olhando para nós, para mim, com uma mistura de simpatia e curiosidade, e em alguns casos, medo, porque eu não era mais apenas Claire Webb, a mulher que havia entrado sozinha e apavorada. Eu era Claire Webb, a mulher sob a proteção de Konstantin Volkov. E, aparentemente, isso significava algo. Algo significativo o suficiente para fazer todo o tribunal prender a respiração. O que acontece agora? Perguntei baixinho. Constantine levantou-se puxando-me com ele. Os seus guardas apareceram ao nosso lado, formando novamente aquela barreira protetora. Agora vamos garantir que Marcos compreenda que a sua derrota de hoje é apenas o começo. Que se ele se aproximar de você novamente, o que aconteceu neste tribunal parecerá misericórdia. Havia algo em sua voz, uma promessa sombria que fez minha pele arrepiar-se de consciência. Isso não tinha acabado. Não realmente. Essa foi apenas a primeira batalha de uma guerra que eu não sabia que estava travando. Mas enquanto Constantine me guiava em direção às portas do tribunal, sua mão quente e possessiva na parte inferior das minhas costas, percebi algo que deveria ter me aterrorizado. Eu não queria que acabasse. Ainda não. O sol do final da tarde entrava pelas janelas do tribunal quando saímos, pintando tudo em tons de âmbar e dourado. Os guardas de Constantine seguiram à frente, examinando a rua com eficiência treinada antes que um deles gesticulasse que estava tudo limpo. Um SUV preto esperava na calçada. As janelas eram tão escuras que eu não conseguia ver o interior. O tipo de veículo que gritava dinheiro e poder, e nem pense nisso. Eu posso pegar um táxi? Eu disse, subitamente consciente do quanto eu estava me envolvendo nessa situação. Você já fez tanto, Claire. A voz de Constantine era gentil, mas firme. Ele parou na escadaria do tribunal, virando-se para mim. A luz do sol que se esvaía refletia no prateado de suas têmporas. Fazia seus olhos escuros parecerem quase calorosos. Quase. Você realmente acha que vou deixar você ir embora sozinha depois do que acabou de acontecer lá dentro? Marcos não deixaria. Marcos está desesperado, humilhado e encurralado. Isso o torna mais perigoso do que nunca. Sua mão subiu até meu rosto e eu congelei quando seu polegar roçou-me amassando o rosto com uma ternura inesperada. Fiz uma promessa ao seu pai. Pretendo mantê-la.
O guarda com a cicatriz abriu a porta do SUV e ficou esperando. Olhei para o veículo, depois para Constantine e, em seguida, de volta para o tribunal, onde Marcos provavelmente ainda estava dentro, planejando seu próximo passo. Tudo bem, sussurrei. A mão de Constantine moveu-se para a parte inferior das minhas costas. Eu estava começando a reconhecer esse gesto como uma marca registrada dele, possessivo e protetor na mesma medida. E ele me guiou até o SUV. O interior era de couro creme, imaculado, com cheiro de colônia cara e algo mais. Perigo, talvez poder. Ele deslizou ao meu lado e a porta se fechou com um baque sólido que soou como o teto de um cofre de banco. Os guardas ocuparam os bancos da frente e saímos da calçada com precisão suave. "Onde você mora?" perguntou Constantine. Eu lhe dei o endereço do meu apartamento, sentindo-me envergonhada. Era um bairro perigoso, do tipo em que as sirenes eram uma canção de ninar noturna e a fechadura da minha porta era mais uma esperança do que uma segurança. Algo passou pelo rosto dele. Preocupação, talvez, ou desaprovação. "Você mora lá há 6 meses. É o que eu posso pagar." Cruzei as mãos no colo, subitamente na defensiva. "Nem todos nós temos segurança privada e veículos blindados." "Não," ele me estudou por um longo momento. "Mas agora você tem. Não entendo. Eu já disse, Claire. Eu protejo o que é meu." Ele disse isso com tanta naturalidade, como se estivesse discutindo o tempo. "E você estará sob minha proteção até que eu tenha certeza de que Marcus Webb não representa mais uma ameaça." "Eu não sou sua," eu disse. Mas as palavras saíram incertas. Seu sorriso foi lento, perigoso. "Não é?" O SUV deslizou pelo trânsito e eu observei a cidade passar pelas janelas escurecidas. Pessoas vivendo suas vidas, alheias à estranha nova realidade em que eu havia me metido. 24 horas atrás, eu estava sozinha, apavorada, convencida de que perderia tudo. Agora, eu estava sentada em um veículo de luxo ao lado de um homem que acabara de destruir a vida do meu ex-marido com precisão cirúrgica. E eu nem sabia como chamá-lo. Salvador, protetor, captor, tudo isso. "Conte-me sobre meu pai," eu disse baixinho. "Por favor." Constantine ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele não fosse responder. Então, finalmente. "Seu pai era médico. Você sabia disso?" Eu assenti. Ele trabalhava na medicina de emergência. É tudo o que realmente me lembro. Ele chegando tarde em casa, cheirando ao hospital. Ele salvou minha vida quando eu tinha 26 anos. Eu tinha levado um tiro e sido deixado para morrer em um beco, não muito diferente de onde Alexei Petro foi encontrado. Sua voz ficou distante, lembrando. Seu pai estava voltando para casa depois do turno. Ele deveria ter continuado andando. Eu não era ninguém para ele, apenas mais um pedaço de lixo da rua. Mas ele não continuou. Ele parou. Ele usou seus próprios suprimentos, suas próprias mãos para me manter vivo até a ambulância chegar. "Isso parece coisa dele," sussurrei. Quando me recuperei, fui procurá-lo para agradecer, para pagar a dívida. Constantine cerrou os dentes. Ele recusou dinheiro, recusou presentes. Ele me disse que a única recompensa que queria era que eu fosse um homem melhor do que a vida que levava sugeria. Ele disse que me salvou por um motivo e que cabia a mim fazer esse motivo valer a pena. Eu podia ouvir a voz do meu pai nessas palavras. O idealismo gentil que o levava a trabalhar em turnos duplos, a ser voluntário em clínicas gratuitas, a acreditar que todos mereciam uma chance de redenção. "Você conseguiu?" perguntei. "Se tornar um homem melhor?" Eu tentei. Seus olhos encontraram os meus e vi algo antigo e triste neles. "Não sou um homem bom, Claire. Nunca serei. Mas tentei honrar a fé que seu pai depositou em mim. Construí negócios legítimos ao lado dos outros tipos. Protegi pessoas que não podiam se proteger. E esperei pelo dia em que poderia retribuir sua gentileza protegendo o que ele mais amava. Eu. Você." O sul virou na minha rua e senti o constrangimento tomar conta de mim. Os prédios estavam em ruínas, cobertos de grafites, com janelas protegidas contra arrombamentos. Um grupo de homens vagava na esquina, olhando para o veículo de luxo com interesse predatório. A expressão de Constantine endureceu. "Você não vai ficar aqui. Não tenho outro lugar. Agora você tem." Ele pegou o celular e digitou algo rapidamente. "Tenho um imóvel no centro da cidade. Porteiro no prédio seguro. Segurança 24 horas. Você vai se mudar hoje à noite. Não posso aceitar isso." "Não é um pedido, Claire." Sua voz ficou fria, autoritária. "Olhe ao seu redor.
Este bairro não é seguro para ninguém, muito menos para uma mulher sozinha, que acabou de fazer um inimigo poderoso. Marcos sabe onde você mora. Você realmente acha que ele vai aceitar o que aconteceu hoje? Acha que ele vai simplesmente deixar você ir embora? O medo percorreu minha espinha. Ele estava certo, e eu sabia disso. Marcos era vingativo quando perdia, quando era completamente destruído em público. Tinha tudo o que valorizava tirado dele. Ele seria perigoso. Eu vou te reembolsar, eu disse. A pensão alimentícia. Não quero seu dinheiro. A mão de Constantine encontrou a minha novamente. Aquele toque que estava se tornando familiar. Quero você em segurança. Só isso. Westwood School parou em frente ao meu prédio. O guarda com a cicatriz saiu. Onde não? Examinando a área antes de abrir minha porta. Leve tudo o que precisar, disse Constantine. Meus homens vão te ajudar. Não vamos ficar mais tempo do que o necessário. Eu queria discutir para afirmar algum tipo de independência, para provar que não estava trocando uma jaula por outra. Mas a verdade era que eu estava exausta, profundamente exausta, cansada de anos de medo, da guerra emocional das últimas horas, de tentar ser forte quando não tinha mais forças para isso. Ok, eu disse. Sua expressão suavizou-se um pouco. Ótimo. Meu apartamento ficava no terceiro andar, acessado por uma escada que cheirava a urina e decomposição. Ouvi Constantine respirar fundo enquanto subíamos. Vi as mãos de seus guardas se moverem em direção aos casacos, onde suspeitava que armas estivessem escondidas. A fechadura da minha porta era frágil, mal impediria uma criança determinada, muito menos Marcos, se ele decidisse me visitar. Por dentro, meu estúdio era minúsculo, mas limpo. Eu o tinha deixado o mais aconchegante possível, com móveis usados e plantas no parapeito da janela, livros alinhados em prateleiras improvisadas. Meu único luxo, meu refúgio. A cama era um futon que também servia de sofá. A cozinha tinha um fogão elétrico e uma mini geladeira. Constantine olhou ao redor e vi algo parecido com fúria passar por seu rosto. Você vive assim há 6 meses. Não era uma pergunta. Não é tão ruim assim, eu disse na defensiva. É inaceitável. Ele se virou para um de seus guardas. Empacote tudo. Tudo mesmo. Quero este lugar vazio em 30 minutos. Não é necessário. Claire. Ele se aproximou de mim em 2 passadas, segurando meus ombros com as mãos. Seu aperto era firme, mas não doloroso. Seus olhos escuros perfuravam os meus. Pare de lutar contra mim. Pare de tentar ser forte quando não precisa ser. Estou oferecendo proteção, segurança, uma chance de respirar sem olhar por cima do ombro. Aceite. Havia algo em sua voz, um tom desesperado que sugeria que se tratava de mais do que apenas honrar uma promessa feita ao meu pai falecido. Era algo pessoal. Era algo que eu não compreendia totalmente. Por quê? Sussurrei. Por que isso é tão importante para você? Suas mãos apertaram levemente meus ombros. Por um momento, pensei que ele realmente fosse responder. Então ele me soltou, dando um passo para trás, aquela máscara fria voltando ao lugar. Porque falhei com seu pai uma vez. Não vou falhar com você. Ele apontou para meus pertences. Faça as malas. Estamos indo embora. Os 30 minutos seguintes passaram num borrão. Os guardas de Constantine eram eficientes, empacotando minhas roupas, meus livros, meus poucos itens pessoais com um cuidado surpreendente. Eles trabalhavam em silêncio, comunicando-se através de olhares e gestos sutis. Uma dança coreografada que eles haviam executado inúmeras vezes. Eu fiquei parada no meio do meu pequeno apartamento, observando minha vida sendo embalada em caixas e me sentindo desorientada. Em quem eu estava me tornando? A mulher que havia entrado naquele tribunal naquela manhã parecia uma estranha agora. Tudo havia mudado tão rápido. Constantine estava parado perto da janela, olhando para a rua abaixo. Seu telefone tocou 2 vezes. Ele atendeu em russo rápido, com voz baixa e ameaçadora. Fosse qual fosse o assunto da conversa, não eram boas notícias. Eu percebi palavras que soavam como ameaças, como avisos. Quando a última caixa foi embalada, descemos para o SUV que nos esperava. Toda a minha vida cabia em 6 caixas. 6 caixas para 29 anos de vida. A viagem até o centro da cidade levou 20 minutos. O novo prédio era um mundo completamente diferente. Vidro e aço elegantes. Um porteiro com uniforme de verdade. Câmeras de segurança cobrindo todos os ângulos. O saguão tinha piso de mármore
e arte moderna nas paredes. As pessoas aqui pareciam diferentes, confiantes, elegantes, como se nunca tivessem sabido o que era ter medo. A cobertura de Constantine ficava no 302º andar. O elevador exigia um cartão-chave para acessá-lo e abria diretamente para o apartamento. Entrei em um espaço que era facilmente 10 vezes maior que meu estúdio. Tudo com tijolos expostos e janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Isso é demais, eu suspirei. Esta é a suíte de hóspedes, disse Constantine. Minha residência fica no andar de cima, mas você terá total privacidade aqui. 3 quartos, 2 banheiros, cozinha completa. O prédio tem segurança 24 horas. Onde meus homens ficarão neste andar? Virei-me para olhar para ele. Você não vai ficar aqui? Não, tenho negócios a tratar. Ele olhou para o relógio. Caro, provavelmente valendo mais do que eu ganhava em 1 ano na livraria, mas voltarei amanhã para ver como você está. Enquanto isso, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, ligue para este número. Ele me entregou um cartão, diferente do cartão de visita que me deu no tribunal. Este tinha apenas um número de telefone gravado em prata. Que tipo de negócio? Perguntei. Seu sorriso era afiado, frio, do tipo que garante que Marcus Webb entenda as consequências do que tentou fazer hoje. Um arrepio percorreu meu corpo. Você não vai machucá-lo. Não vou colocar as mãos nele, disse Constantine. E de alguma forma, isso soou mais ameaçador do que se ele tivesse admitido planejar violência. Mas ele precisa entender que você está protegida, que há limites que ele não pode ultrapassar, que se ele se aproximar de você, se ele sequer pensar em você, haverá consequências. Ele se aproximou e eu pude sentir o cheiro de sua colônia, couro, fumaça e especiarias. Sua mão subiu até meu rosto novamente, aquele mesmo gesto terno que parecia tão incompatível com tudo o mais nele. Descanse, Claire. Você está segura agora, eu prometo. Promessas parecem ser importantes para você, eu disse suavemente. Elas são tudo para mim. Seu polegar roçou meu lábio inferior e eu prendi a respiração. Eu quebrei muitas regras na minha vida, magoei muitas pessoas, fiz coisas que te horrorizariam, mas nunca quebrei uma promessa, nem uma vez, e não vou começar com você. Então ele se foi, seguido por seus guardas, e as portas do elevador se fecharam com um suave sinal sonoro que soou como finalidade. Fiquei sozinha no enorme apartamento, cercada por um luxo que eu nunca havia sonhado, e me senti mais confusa do que nunca. Eu deveria estar comemorando. Eu havia vencido. Eu estava livre. Marcus não poderia mais me tocar. Mas a liberdade deveria ser diferente disso. Mais leve, menos complicada. Não deveria parecer que eu simplesmente havia trocado o controle de um homem poderoso pelo de outro. Caminhei até as janelas, pressionando a palma da mão contra o vidro frio, e olhei para a cidade que se espalhava abaixo. Em algum lugar lá embaixo, Marcus provavelmente estava planejando sua vingança. Em algum lugar lá em cima, Constantine estava fazendo o que quer que homens como ele fizessem para proteger seus interesses. E eu estava aqui, suspensa entre 2 mundos, sem pertencer totalmente a nenhum deles. Meu telefone vibrou, um número desconhecido. Meu coração parou, pensando que poderia ser Marcus, mas a mensagem era curta e em russo. Eu a traduzi com um aplicativo. Durma bem. Você está sendo vigiada. Você está protegida. Você é minha. Eu deveria ter ficado com medo. Deveria ter me sentido presa. Em vez disso, pela primeira vez em 6 meses, senti o nó apertado de medo no meu peito começar a se soltar. Fosse Constantine Vulov um salvador, ou um captor, um protetor ou um possuidor, ele falava sério. Eu estava segura, e de alguma forma, isso era o suficiente por enquanto. Acordei com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas. E por um momento de desorientação, não sabia onde eu estava. Então tudo voltou à minha mente. O tribunal Constantine, essa cobertura que parecia mais um sonho do que realidade. Eu tinha adormecido no sofá enorme, ainda vestindo as roupas do dia anterior, exausta demais para encontrar o quarto. Meu celular mostrava que era quase meio-dia. Eu tinha 7 chamadas perdidas de números que não reconhecia e uma mensagem de texto do número que Constantine me deu. O almoço será entregue às 13 horas. Coma cá. Até suas mensagens eram ordens. Tomei banho em um banheiro maior do que a cozinha do meu antigo estúdio,
usando produtos que provavelmente custavam mais do que meu orçamento mensal de compras. A água quente parecia um luxo que eu havia esquecido que existia. Quando saí, enrolada em uma toalha incrivelmente macia, descobri que minhas caixas haviam sido desempacotadas enquanto eu dormia. Minhas roupas estavam penduradas no armário, meus livros organizados nas prateleiras embutidas e meus poucos itens pessoais cuidadosamente colocados em superfícies por todo o apartamento. A invasão deveria ter me incomodado, deveria ter parecido uma violação. Em vez disso, parecia que alguém estava cuidando de mim, como se tivesse percebido que eu estava exausta demais para fazer isso sozinha e simplesmente tivesse resolvido a situação. Eu estava vestindo jeans e um suéter quando a campainha tocou. Uma campainha de verdade, melodiosa e elegante. Pelo olho mágico, vi um homem com um avental de chefe segurando várias sacolas de um restaurante, cujo nome eu reconheci de revistas sobre lugares que eu nunca teria condições de frequentar. Abri a porta com cautela. Eu não tinha feito o pedido habitual do Sr. Volkov. Senhora, onde gostaria que eu colocasse? Perguntou o homem com um sorriso profissional. 20 minutos depois, eu estava sentada à mesa de jantar, olhando para comida suficiente para 4 pessoas. Sanduíches gourmet, saladas com ingredientes que eu não sabia pronunciar, doces que pareciam obras de arte. O chefe havia arrumado tudo, dado sugestões de como servir e se retirado com uma leve reverência que me fez sentir como a realeza. Eu estava comendo uma salada quando meu telefone tocou. Era o número do Constantine. Você comeu? Sua voz estava rouca, como se ele tivesse passado a noite em claro. Estou comendo agora. É comida demais. Você está muito magra. Uma pausa. Como você dormiu? Bem, hesitei. Onde você está cuidando das coisas? O barulho de fundo sugeria que ele estava em um carro. Estarei aí em 1 hora. Precisamos conversar. Ele desligou antes que eu pudesse responder, deixando-me olhando para o telefone e imaginando o que significava cuidar das coisas no mundo de Konstantin Volkov. Passei a hora seguinte explorando a cobertura, tentando entender minha nova realidade. Todos os cômodos eram perfeitamente decorados, com um gosto que só quem tem recursos ilimitados e excelentes assessores poderia ter. Mas não havia toques pessoais, nem fotografias ou lembranças. Parecia menos uma casa e mais uma suíte de hotel muito cara. Quando o elevador tocou exatamente 60 minutos depois, eu estava esperando na sala, com uma energia nervosa que me impedia de ficar parada. Constantine apareceu com uma aparência diferente da que tinha no tribunal. Ele havia tirado o paletó, arregaçado as mangas para revelar antebraços musculosos e marcados com cicatrizes que contavam histórias que eu provavelmente não queria saber. Seu cabelo estava ligeiramente despenteado, seu queixo sombreado por barba por fazer. Ele parecia perigoso, exausto. O verdadeiro Claire. Seus olhos me examinaram, avaliando, verificando o quê? Danos. Medo. Você parece descansada. Você não. Cruzei os braços. O que você tem feito? Garantindo sua segurança. Ele se dirigiu às janelas, olhando para a cidade com o ar de um general, inspecionando um campo de batalha. Marcos fez algumas ligações ontem à noite. Tentou usar algumas conexões antigas para causar problemas para você. Eu me certifiquei de que essas conexões entendessem que isso seria desaconselhável, ameaçando-as e explicando a realidade. Ele se virou para me encarar. Marcus Webb está acabado nesta cidade. O escritório de advocacia Claire pediu sua demissão esta manhã. Seu clube de campo revogou sua filiação. Vários de seus parceiros de negócios, de repente, se lembraram de compromissos anteriores que os impedem de trabalhar com ele. Ele agora é radioativo e todos sabem o motivo. Por sua causa. Porque ele tentou destruí-lo. A voz de Constantine era dura porque ele achava que poderia abusar de você, prendê-lo, humilhá-lo no tribunal e não enfrentar consequências. Eu simplesmente corrigi esse mal-entendido. Eu deveria me sentir vingado, até mesmo triunfante. Em vez disso, me senti vazio. E Verônica? Um sorriso frio tocou seus lábios. Ela o deixou ontem à noite. Aparentemente, estar associada a um homem que bate em mulheres e pode ter ligações com o assassinato não é bom para sua imagem nas redes sociais. Apesar de tudo, eu ri. Saiu um pouco histérico, mas era real. Então, acabou assim. Não exatamente. A expressão de Constantine escureceu. Marcos fez mais uma ligação ontem à noite para um homem chamado Viktor Soalov.
Você conhece esse nome? Balancei a cabeça negativamente. Victor é alguém com quem tenho um histórico complicado. Ele se aproximou e pude ver a tensão em seus ombros, a raiva cuidadosamente controlada. Marcos tentou fazer um acordo. Ofereceu informações sobre minhas operações comerciais em troca da ajuda de Victor para se vingar de você. Meu sangue gelou. Que tipo de vingança? Do tipo permanente. Sua mão encontrou meu rosto, gentil apesar da violência em suas palavras. Victor recusou. Não porque ele tenha qualquer lealdade a mim, mas porque eu o fiz entender que tocar em você iniciaria uma guerra que ele não poderia vencer. Mas o fato de Marcos ter tentado significa que ele é mais perigoso do que eu imaginava. Ele está disposto a procurar pessoas que matariam você sem hesitar. Então, o que fazemos? Eliminamos a ameaça. O polegar de Constantine traçou me amassando o rosto. Permanentemente. Você vai matá-lo. Não era uma pergunta. Não. Seus olhos encontraram os meus, mas vou fazer com que ele deseje que eu tivesse perguntado. Quando eu terminar, Marcus Webb estará tão completamente destruído que passará o resto de sua vida miserável, agradecido por eu ter permitido que ele continuasse respirando. Havia algo aterrorizante na calma certeza em sua voz. Não era raiva ou vingança. Era justiça executada com precisão cirúrgica por um homem que provavelmente já tinha feito isso centenas de vezes antes. Não quero que você se torne um monstro por minha causa, sussurrei. Seu riso foi amargo. Claire, sou um monstro há 20 anos. Seu pai viu em mim algo que valia a pena salvar, e eu tentei honrar isso. Mas o que eu sou, o que sempre fui, é alguém que protege o que é meu. E você é minha agora. Aceite ou não, eu não sou uma posse. Não. Ele se aproximou, me encurralando contra a janela, seu corpo irradiando calor. Você é muito mais do que isso. Você é a filha do único homem que já me mostrou bondade incondicional. Você é uma mulher que sobreviveu a anos de abuso e ainda encontrou coragem para revidar. Você é corajosa, inteligente e tão linda que meu peito dói só de olhar para você. Sua mão deslizou para o meu cabelo, inclinando meu rosto para o dele. E você está sob minha proteção, o que significa que qualquer um que tentar machucá-la terá que passar por mim primeiro. Isso não é posse, Claire. Isso é devoção. Meu coração batia tão forte que achei que fosse machucar minhas costelas. Isso é loucura. Eu nem te conheço. Você sabe o suficiente. Sua testa repousou contra a minha. Sua respiração quente contra meus lábios. Você sabe que cumpri minha promessa ao seu pai. Você sabe que destruí o homem que te machucou. Você sabe que farei o que for preciso para mantê-la segura. O que mais você precisa saber? Tudo. Minhas mãos de alguma forma encontraram seu peito, sentindo seu coração bater tão rápido quanto o meu. Preciso saber quem você realmente é, o que você realmente faz, por que meu pai era tão importante para você a ponto de mudar toda a sua vida por mim. Constantine se afastou um pouco, estudando meu rosto. Então, ele tomou uma decisão. Eu podia ver em seus olhos a maneira como algo mudou e se acomodou. Tudo bem, ele disse baixinho. Vou lhe contar tudo. Mas primeiro há alguém que você precisa conhecer. Ele pegou seu celular, digitou algo e o guardou novamente no bolso. Ela quer conhecê-lo há muito tempo. O elevador tocou. Constantine se moveu para ficar ao meu lado. Sua mão encontrou a parte inferior das minhas costas. Naquele gesto que eu estava aprendendo, significava que ele estava se preparando para algo importante. As portas se abriram e uma mulher saiu. Ela tinha talvez 30 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo simples e aquele tipo de beleza discreta que vem da força e não da artifício. Ela carregava um bebê, talvez com 6 meses, com cachos escuros e enormes olhos castanhos. Claire Webb, Constantine disse formalmente. Esta é Natasha Petrova e sua filha, Alexei. A compreensão me atingiu como uma onda. A esposa de Alexei Petrov, Natasha, acenou com a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ela disse algo em russo, a voz cheia de emoção. Constantine traduziu. Ela diz, obrigada por ajudar a trazer justiça ao homem que destruiu sua família. Eu não disse nada. Minha voz falhou. Eu não fiz nada. Constantine fez tudo mais russo, e a expressão de Constantine suavizou-se de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ela diz, você deu-lhe a oportunidade.
A sua coragem deu-lhe a arma de que ele precisava. A destruição pública de Marcus Webb significa que as pessoas estão a fazer perguntas sobre a morte de Alexis. A polícia reabriu a investigação. Finalmente pode haver justiça. Natasha veio até mim, mudando o bebê para um braço para poder pegar minha mão. Ela falou novamente, e desta vez não precisei de tradução. A gratidão em seus olhos, a maneira como ela apertou meus dedos, as lágrimas que finalmente escorreram. Era uma linguagem além das palavras. Constantine tem nos apoiado desde que Alexi morreu. Ela disse em inglês com sotaque, mas, claro, ele paga pelo apartamento, pelo bebê, por tudo. Ele diz que é uma dívida, mas é mais do que isso, é família. Ela olhou para Constantine com um carinho tão óbvio que sentia algo que poderia ser ciúme. Mas não havia nada de romântico no modo como ele olhou de volta, apenas a proteção feroz de alguém que assumiu a responsabilidade pela segurança dela. Alexi salvou minha vida uma vez, disse Constantine baixinho. Quando outro associado tentou me matar por causa de um território disputado, ele me avisou, me deu tempo para me preparar. Isso lhe custou a simpatia de Marcus, fez dele um alvo, e eu não fui capaz de protegê-lo quando foi necessário. Então, você protegeu a família dele, concluí. Não foi o suficiente, nunca é o suficiente. Seu maxilar se contraiu. Mas era o que eu podia fazer. O que ainda posso fazer. A bebê, a pequena Alexi, estendeu as mãos gorduchas para Constantine e ele a pegou com uma gentileza surpreendente. Ela se acomodou em seu peito, brincando com sua gola, completamente à vontade. O contraste era impressionante. Esse homem perigoso, esse assassino com roupas caras, segurando um bebê com a ternura cuidadosa de alguém que entendia exatamente como a vida era frágil. Seu pai me ensinou que proteger as pessoas é importante, disse ele, com os olhos fixos no bebê. Que algumas dívidas transcendem dinheiro ou poder. Que a família escolhida ou de sangue vale mais do que impérios. Ele olhou para mim. É isso que eu sou, Claire. É isso que eu faço. Eu protejo minha família. Natasha ficou por mais 1 hora tomando chá enquanto a pequena Alexi cochilava no sofá entre nós. Ela me contou sobre seu marido, seu riso, seus sonhos para a filha, a maneira como ele se esforçava tanto para ser um bom homem em um mundo que não recompensava a bondade. Ela me contou como Constantine apareceu à sua porta 3 dias após o funeral de Alexi, com os olhos cheios de culpa e fúria, e prometeu que ela nunca mais precisaria de nada. Como ele manteve essa promessa todos os dias desde então. Ele é bom, cara, disse ela com firmeza quando estava indo embora. Perigoso, sim, mas bom. Ele cumpre promessas. Ele protege a família. Você tem sorte de tê-lo. Depois que ela saiu, Constantine e eu ficamos na janela novamente, observando o pôr do sol sobre a cidade. O silêncio entre nós parecia diferente agora. Menos incerto, mais consciente. Era isso que você estava fazendo ontem à noite, eu disse. Garantindo que Natasha e o bebê estivessem seguros. Garantindo que Marcus não pudesse usá-los como vantagem. Entre outras coisas, ele estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor. Eu te disse, Claire. Eu protejo o que é meu e eu sou seu. Sim. Sem hesitação, sem desculpas. Virei-me para encará-lo, estudando esse homem complicado, perigoso e surpreendentemente terno que invadiu minha vida e mudou tudo. Não estou pronta para o que quer que seja isso entre nós. Acabei de sair de um casamento em que era controlada, magoada e feita sentir-me pequena. Preciso de tempo, espaço, liberdade para descobrir quem sou sem que ninguém me dite isso. Eu sei. Sua mão subiu até meu rosto, aquele gesto se tornando familiar, reconfortante. Não estou pedindo que você me ame, Claire. Nem mesmo estou pedindo que confie em mim ainda. Só estou pedindo que me deixe cumprir minha promessa. Deixe-me protegê-la. Deixe-me dar a você o espaço, o tempo e a liberdade de que precisa para se curar. E se algum dia você decidir que quer mais do que isso, ele fez uma pausa. Eu estarei aqui. Estarei sempre aqui. E se eu decidir que não quero mais? E se eu só quiser ser livre? A dor passou pelo seu rosto, mas sua voz estava firme. Então ainda estarei aqui, protegendo você à distância, garantindo que você esteja segura, honrando a confiança que seu pai depositou em mim. Você não me deve nada, Claire. Nem gratidão, nem afeto, nem sua presença. A dívida é minha, não sua. Estiquei a mão e cobri a dele, que repousava contra o meu rosto.
Isso não é justo com você. A vida não é justa. Seu sorriso era triste. Se fosse, seu pai ainda estaria vivo. Alexei Petrov estaria vendo sua filha crescer. Você nunca teria conhecido Marcus Webb. Mas trabalhamos com o que temos. E o que eu tenho é a capacidade de protegê-la, de lhe dar a vida que seu pai teria desejado para você. Isso é o suficiente. E se não for o suficiente para mim? As palavras me surpreenderam, mesmo quando as disse. E se eu quiser saber mais sobre você? Quero entender por que olhar para você me faz sentir segura e aterrorizada ao mesmo tempo? E se eu quiser explorar o que quer que seja isso? Mesmo que seja muito cedo e muito complicado e provavelmente uma péssima ideia. Seus olhos escureceram e eu vi fome neles, cuidadosamente controlada, mas presente. Então vamos levar as coisas devagar, no seu ritmo e dentro dos seus limites. Eu te disse, Claire, eu cumpro minhas promessas e prometo isso a você. Nunca vou te forçar, nunca vou te pressionar, nunca vou fazer você se sentir presa ou controlada. O que temos, se é que temos alguma coisa, será sua escolha. Sempre. É uma grande promessa. Eu não faço promessas pequenas. Seu polegar roçou meu lábio inferior e senti um calor no estômago. Mas estou falando sério. Você é livre, Claire. Verdadeiramente livre. Se você for embora agora, eu vou deixar você ir. Ainda vou proteger você. Ainda vou garantir que Marcos não possa tocar em você. Ainda vou honrar minha dívida com seu pai. Mas não vou perseguir você. Não vou manipular você. A escolha é sempre sua. Eu acreditei nele. Contra toda lógica, contra toda a minha experiência recente com homens poderosos, fazendo promessas que não cumpriam. Eu acreditei nele. Não vou embora, disse baixinho. Ainda não. Mas preciso de tempo. Preciso descobrir quem sou além de ser vítima do Marcos ou seu bem protegido. Preciso ser apenas a Claire por um tempo. Depois, ser a Claire. Ele me soltou, recuando para me dar espaço, embora eu pudesse ver o esforço que isso lhe custava. Fique aqui o tempo que precisar. Use o apartamento, a segurança, os recursos. Estarei aqui se precisar de mim, mas não vou incomodá-la. Podemos jantar juntos às vezes, se quiser. Conversar, conhecer um ao outro como pessoas normais. Não somos pessoas normais. Seu riso era genuíno, caloroso. Não, realmente não somos, mas podemos tentar. Nas semanas seguintes, entramos em um ritmo. Constantine visitava a cobertura quase todas as noites, sempre anunciado, nunca presunçoso. Jantávamos, às vezes com comida entregue pelo mesmo chefe, às vezes com comida de restaurantes do bairro que eu nunca tinha experimentado. Conversávamos sobre tudo e nada. Ele me contou sobre sua infância na Rússia, a violência que o moldou, as escolhas que o levaram por um caminho sombrio. Eu contei a ele sobre minha mãe, meu pai, o vazio que suas mortes deixaram na minha vida. Ele nunca me tocou além daquele gesto nas minhas costas, daquela mão no meu rosto, nunca pressionou por mais. Mas a consciência entre nós crescia a cada conversa, a cada refeição compartilhada, a cada momento de silêncio confortável. Marcos tentou entrar em contato comigo uma vez. Um e-mail desesperado que a equipe de segurança de Constantine interceptou. A mensagem era confusa, acusatória, ameaçando com uma ação judicial por difamação e conspiração. Constantine resolveu tudo com um único telefonema, e eu nunca mais tive notícias de Marcos. Mais tarde, descobri que ele se mudara para outro estado, arrumara um emprego em uma empresa que não conhecia seu histórico e aparentemente estava namorando alguém novo que, de acordo com as atualizações de Natasha, era inteligente demais para aturar seus 3 meses após o tribunal. Consegui um emprego em uma pequena editora como assistente editorial. Era um cargo inicial, mal pagava o suficiente para cobrir minhas compras, mas era meu. Algo que eu havia conquistado, não algo que me foi dado por um homem poderoso. Constantine ficou satisfeito quando lhe contei, com um sorriso genuíno e orgulhoso. Você não precisa trabalhar, disse ele durante o jantar naquela noite. A pensão alimentícia. Eu preciso trabalhar. Eu o interrompi. Preciso construir algo que seja meu. Você entende isso, não é? Eu entendo. Ele ergueu sua taça de vinho para um brinde. A Claire Webb, assistente editorial, que seus autores sejam talentosos e seus prazos flexíveis. Eu ri batendo minha taça na dele e senti algo mudar entre nós. Estávamos encontrando nosso equilíbrio, aprendendo a estar na órbita um do outro sem colidir.
Foi Natasha quem finalmente me empurrou a reconhecer o que estava crescendo entre nós. Ela começou a me visitar regularmente, trazendo a pequena Alexi para brincar enquanto tomávamos chá e conversávamos. Ela se tornou uma amiga, minha primeira amiga de verdade em anos. Você o ama, disse ela sem rodeios uma tarde, observando-me olhar para o meu celular, onde uma mensagem de Constantine permanecia sem ser aberta. Jantar hoje à noite? Encontrei uma nova loja de gravatas que você vai gostar. É complicado. O amor sempre é. Ela balançava o bebê no colo. Mas também é simples. Ele te ama. Você o ama. Todo o resto é apenas medo. Não estou pronta para um relacionamento. Mal saí do meu casamento. Então não tenha um relacionamento. Ela deu de ombros. Tenha outra coisa. Algo que você defina. Algo que seja seu. Ela me olhou com um olhar compreensivo. Mas não fuja disso porque você está com medo. Fugir de Marcos foi corajoso. Fugir de Constantine é apenas medo. Naquela noite, quando Constantine chegou para jantar, eu abri a porta já sabendo o que iria dizer. Oi, ele disse segurando uma sacola que cheirava maravilhosamente bem. Eu trouxe um lenço e o beijei. Não foi planejado, não foi pensado. Eu apenas estiquei o braço, agarrei seu colarinho e pressionei meus lábios contra os dele. Por um instante, ele ficou paralisado de surpresa. Então a sacola caiu no chão, provavelmente estragando um tapete caro, e seus braços me envolveram, puxando-me para perto enquanto ele me beijava com uma fome que havia sido cuidadosamente contida por meses. Ele tinha gosto de café, desejo e promessas cumpridas. Suas mãos eram gentis, apesar de sua força, uma segurando a parte de trás da minha cabeça, a outra na minha cintura. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa na minha. Claire, não sei o que é isso, disse rapidamente. Não sei se é inteligente ou saudável, ou se estou pronto, mas sei que quero descobrir com você. Se você estiver disposta a ser paciente comigo, a me deixar definir o ritmo, a entender que posso surtar às vezes. Sim. Ele me interrompeu. Sua voz estava rouca de emoção. Sim. Não estou prometendo para sempre. Nem mesmo estou prometendo amanhã. Só estou prometendo tentar. É tudo o que preciso. Ele me beijou novamente, mais suavemente desta vez. Reverente. Isso é tudo. Comemos pad thai frio no sofá, sentados muito próximos, falando muito pouco, apenas existindo no mesmo espaço com essa coisa nova entre nós reconhecida e real. Sua mão nunca saiu da minha, seu polegar traçando círculos na minha palma. Um gesto que estava se tornando tão familiar quanto respirar. Seu pai ficaria feliz. Ele disse baixinho, muito mais tarde, quando estávamos observando as luzes da cidade brilharem lá embaixo, em ver você assim, segura, forte e livre. Acho que ele gostaria de você, respondi. Apesar de tudo o que você é, de tudo o que você fez, ele viu algo em você que valia a pena salvar. Acho que estou começando a ver isso também. Passarei todos os dias tentando ser digna dessa fé. Ele me puxou para mais perto, e eu me permiti relaxar contra ele, sentindo-me segura de uma forma que nunca pensei que sentiria novamente. Sua e dele. 6 meses depois, tirei minhas coisas da cobertura de hóspedes e me mudei para o apartamento de Constantine, no andar de cima. Não porque eu precisasse, não porque ele exigiu, mas porque acordar sem ele parecia errado. Porque a escuridão dele equilibrava a minha luz. Porque, às vezes, a salvação mais inesperada vem do salvador mais improvável. Marcus Webb acabou sendo preso por acusações relacionadas ao assassinato de Alex Petrov. A investigação que Constantine havia promovido revelou evidências que não podiam ser ignoradas. E-mails, registros financeiros, depoimentos de testemunhas que antes tinham medo de falar. Ele se declarou culpado de conspiração e obstrução da justiça, aceitando um acordo judicial que lhe rendeu 10 anos de prisão. Não era suficiente. Nunca seria suficiente, mas era alguma coisa. Natasha chorou quando eu lhe contei. A pequena Alexi, agora com mais de 1 ano e começando a andar, balbuciava alegremente, sem saber que o assassino de seu pai finalmente havia enfrentado as consequências. Obrigada, disse Natasha, me abraçando com força. Obrigada por ser corajosa, por deixar Constantine ajudar, por ser família. Família. Era isso que nos tornamos. Esse estranho grupo de pessoas quebradas, unidas por promessas, proteção e amor conquistados na escuridão.
Constantine me pediu em casamento numa terça-feira à noite, nada sofisticado ou elaborado. Estávamos preparando o jantar juntos. Ou melhor, eu estava cozinhando enquanto ele observava, fazendo comentários e provando, quando de repente ele tirou um anel do bolso. "Case comigo", disse ele simplesmente. "Não porque você me deve, não porque precisa da minha proteção, mas porque eu te amo e você me ama. E a vida é muito curta e incerta para perder tempo fingindo o contrário." O anel era lindo, uma safira cercada por diamantes, único e inesperado, assim como nós. Desta vez, eu disse sim, sem hesitar. Sim. Casamos 6 meses depois. Uma pequena cerimônia com a presença de Natasha, o pequeno Alexei, os guardas de Constantine que se tornaram nossos amigos e algumas pessoas da minha editora que se tornaram minha família escolhida. Não foi o casamento de conto de fadas que eu imaginava quando era menina. Foi melhor, real, honesto, construído sobre uma base de verdade e confiança conquistadas na escuridão. Meu pai não estava lá para me levar ao altar, mas eu senti sua presença mesmo assim nas promessas que estavam sendo feitas, no homem que honrou uma dívida muito tempo depois de ela ter expirado. Na segunda chance de felicidade que encontrei no lugar mais inesperado, Konstantin Evulov prometeu ao meu pai que me protegeria. Ele cumpriu essa promessa, mas em algum momento a proteção se tornou parceria. A obrigação se tornou devoção. E o homem que aparecera naquele tribunal como um anjo vingador se tornara simplesmente o homem que eu amava. Não apesar de quem ele era, mas por causa disso. Porque às vezes a salvação veste um terno escuro e vem acompanhada de guardas armados. Às vezes, a liberdade se parece com proteção. E às vezes, as melhores promessas são aquelas mantidas muito tempo depois que a pessoa que as fez se foi. Agora eu era Claire Vulov, segura, forte, amada e, finalmente, abençoadamente, completamente livre.